Olá, meu nome é Luís Alves. Seja bem-vindo a mais um episódio do Life Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou falar sobre um conceito que transformou radicalmente a minha vida. A partir do momento em que eu consegui compreender a sua essência e aplicar um exercício que eu vou hoje também partilhar consigo, as coisas começaram a mudar muito rápido à minha volta e na altura em que eu fiz o meu processo de transformação de 2013 para 2014 e antes de entrar nesta carreira, foi precisamente essa âncora que me permitiu começar a mudar aquilo que eu era e descobrir também a minha missão de vida. Então eu hoje vou falar sobre a visão holística. A visão holística, o que é na sua essência? É a nossa capacidade, para enquanto seres humanos, nós conseguirmos perceber que nós todos estamos interligados. Não só pessoas, como objetos, como a natureza, como animais, tudo. Tudo o que está à nossa volta, tudo o que habita neste planeta, tudo o que é composto por uma massa energética, ou seja, tudo o que é visível e invisível, de alguma forma está interligado. E de que forma é que nós podemos utilizar esta visão holística, ou como é que podemos desenvolver esta visão de vida holística para potencializar os resultados que nós podemos ter com a lei da atração? É muito simples. Vamos imaginar, eu vou dar exatamente o mesmo exemplo que eu dou no meu livro Sem Limites para que você perceba essa ligação, mesmo que muitas vezes nós, conscientemente, não a consigamos perceber. Vamos imaginar que você tem à sua frente uma mesa plana. Uma mesa normal. E vamos imaginar também que você tem uma bola pousada nessa mesa. Portanto, a mesa está nivelada, a bola não descai para um lado nem para o outro, está estática, está parada, não é? E agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, que este rato que é a bola. Se a bola estivesse pousada nessa tal mesa que eu estou a falar, e se nós com a nossa mão começássemos a abanar, sem tocar na bola, atenção, começássemos a abanar a mão, tal como se nos estivéssemos a refrescar, não é? Como fazemos quando estamos com calor, e se fizéssemos isso, o que é que ia acontecer com a bola? Provavelmente a bola ia mexer-se. No entanto, este movimento da minha mão nunca chegou a tocar a bola. Então, pergunta-se assim, como é que a bola se mexeu se eu efetivamente não toquei com a minha mão nela? Então, isso significa que houve um contacto secundário, não é, com a bola. O contacto principal foi com o ar que separava a minha mão da bola, certo? Isto significa que eu toquei, através do movimento da minha mão, numa matéria invisível, que é o ar e todos os gases que compõem a nossa atmosfera, né? E, por sua vez, essa massa invisível tocou a bola e fez com que ela se movesse. Isso pode ser explicado, obviamente, pelas leis da física. E agora vamos pensar na seguinte forma. Tudo aquilo que nós queremos na vida, e eu utilizo muitas vezes o exemplo do carro porque é um dos desejos mais pedidos pelos meus leitores, é casa e carro. Se nós formos a pensar num carro e formos a pensar no processo de atração, ou seja, nós desejamos um carro, temos fé absoluta que é possível nós termos aquele carro na nossa vida, fazemos visualização e tudo isso, mas durante o nosso dia-a-dia nós temos uma postura incorreta para com as outras pessoas. Nesta perspectiva de visão holística, todas as pessoas que estão à nossa volta, independentemente de não terem nada a ver com a situação daquilo que eu pretendo atrair, vamos usar o exemplo do carro, não é? De uma maneira ou de outra, elas vão acabar por influenciar a vinda desse carro até mim. E a maneira que você tem para desenvolver esta visão holística de uma forma simples é fazer um processo invertido de criação. Ou seja, vamos imaginar o seguinte. Você quer um determinado carro de uma determinada cor, de uma determinada marca, não importa. Você pensa naquele carro, certo? Então o exercício que lhe vai permitir adquirir uma visão holística e uma postura também holística na vida, e é aí que está o segredo para podermos, de alguma forma, potencializar esta ferramenta, é nós andarmos no processo de criação invertido. Ou seja, nós temos o carro, o produto final, não é? E vamos começar a andar para trás até o primeiro pensamento que deu origem a esse carro. Nós vamos pensar, por exemplo, o carro foi-nos vendido por um vendedor que estava numa concessionária, não é? Num stand de carros. Então nós vamos imaginar o carro exposto para venda. Vamos imaginar os vendedores todos que estão a receber formação, treinamento para venderem esse carro ou para nos venderem esse carro. Que nos vendeu, de alguma maneira, veio até nós, foi através do vendedor ou alguém intermediou a venda. Não é? E depois vamos pensar mais para trás. Vamos pensar nos donos do stand da concessionária, que tiveram que investir, não é?
para um estabelecimento comercial, para poder ter aquela marca e para futuramente o vendedor me mostrar aquele modelo. Portanto, aquele modelo só chegou até mim, vamos fazer só este primeiro passo. Chegou até mim porque alguém resolveu investir numa determinada concessionária. Não é? Essa concessionária contratou vendedores que, por sua vez, conheceram e receberam treinamento sobre aquele modelo e, por sua vez, me mostraram esse modelo e me fizeram decidir pela compra. Certo? Mas agora vamos tentar ir mais para trás ainda. Vamos tentar imaginar como é que o carro chegou à concessionária. Vamos pensar nas pessoas, por exemplo, da transportadora, de barco ou de avião, que fizeram com que o carro chegasse desde a fábrica, da montadora ou do fabricante, até à concessionária, até ao stand. Certo? Depois vamos voltar para trás. Vamos pensar no processo de montagem. O carro, antes de sair da fábrica, ele teve que levar vários componentes. Teve que levar a parte de metal, teve que levar os plásticos, teve que levar toda a parte de motorização, acessórios, amortecedores, escape. Nós temos que pensar em todos os componentes que compõem esse carro. E depois pensar também em quem construiu cada um desses componentes, porque para eles chegarem à fábrica, alguém teve que os criar. Então, o processo de montagem de uma fábrica, neste caso de carros, não é? Obedece também a vários outros processos de montagem ou planos de montagem dos acessórios e de cada um dos componentes que vão compor esse carro. E nós podemos andar para trás e retroceder até à ideia, por exemplo, do designer automobilístico que teve a ideia de criar aquele design de carro, que colocar aquele motor, os engenheiros, toda a parte de processos numa empresa, até propriamente à criação do próprio fabricante, da própria marca. E quando nós começamos a olhar para todos esses processos, desde o nada, ou seja, desde o momento em que alguém pensou em criar aquele carro e depois que passou por 1001 processos até que o carro se tornasse algo comercial, que estivesse à venda real no mercado, e por isso nós o desejamos, não é? Nós vimos aquilo, mas se formos a pensar, centenas ou milhares de pessoas estiveram envolvidas no processo. Então, quando nós estamos a querer desejar alguma coisa, por exemplo, o carro, nós temos que pensar nas centenas ou milhares de pessoas que estiveram envolvidas para que ele existisse. Porque o meu desejo não existiria se alguém um dia não tivesse pensado em criar aquele carro que eu hoje desejo e quero atrair para a minha vida. E quando nós adotamos e quando percebemos que há uma cadeia enorme de pessoas envolvidas naquilo que eu quero para a minha vida, não é? E estamos a falar de carro, podemos falar em casa, na parte de construção, na parte de engenharia, de arquitetura, podemos falar em mil e uma coisas. Nós começamos a perceber que nós não sabemos quem são as pessoas que estão envolvidas naquilo que me vai dar prazer. Não é? Eu desejo um determinado item, um objeto, um bem, um património, dinheiro, seja o que for, e no processo até esse bem estar disponível para eu tentar atraí-lo, estiveram centenas ou milhares de pessoas. E como são todas pessoas anónimas, eu não tenho como saber quem são, eu começo a pensar que provavelmente aquela pessoa que eu vejo todos os dias na rua pode ser uma dessas pessoas. Pode ser um dos responsáveis para que aquilo que me vai dar prazer ou que já me está a dar prazer chegue até mim. Então, quando nós começamos a olhar para as pessoas à nossa volta e perceber que cada uma delas tem a sua função e que provavelmente ela de alguma forma está relacionada connosco, com o nosso bem-estar, nós começamos a ter respeito por toda a gente à nossa volta. Isto é que é a visão holística. Nós respeitarmos pessoas, nós respeitarmos animais, nós respeitarmos a natureza, respeitarmos tudo aquilo que nos envolve, porque de uma maneira ou de outra tudo está relacionado. Nós podemos pensar nas coisas de forma isolada, não é? Mas quando nós adotamos uma visão holística, onde tudo está correlacionado, nós começamos a estar mais equilibrados com o mundo. Nós começamos a fazer com que a vida flua de nós e para nós. Nós, se pudermos dar passagem a alguém na estrada, se pudermos ceder um lugar sentado, por exemplo, num transporte, a alguém que tenha algum tipo de deficiência motora, a alguém que tenha um pouco mais de idade que nós, a alguém que esteja carregado. Não se trata apenas daquilo que está na lei. Trata-se, sim, de boa vontade, de disponibilidade da nossa parte para vivermos em equilíbrio com todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu lembro-me da história de um cliente que todos os dias encontrava uma determinada pessoa. E essa determinada pessoa, todos os dias, ia com uma cara fechada, triste, no ônibus, o autocarro, para quem me está a ver de Portugal. Uma pessoa triste. E, obviamente, eram poucas pessoas naquele horário, 6 da manhã, penso eu, e ele nunca cumprimentava, não conhecia as pessoas, não é? Mas chegou a uma determinada altura em que ele via aquela pessoa todos os dias, e eram praticamente só os dois nos primeiros trajetos que fazia o transporte público,
Até que começou a entrar e começou a dar o bom dia. E essa pessoa, essa tal que ele não conhecia, aos poucos começou a mudar um pouco a sua postura. Sempre que ele entrava, ele sorria, porque sabia que ia receber um bom dia. E depois começaram a conversar aos poucos. Começaram a conhecer-se, desenvolveram um conhecimento que só acontecia naquele trajeto de casa para o trabalho, de ambos, não é? Até que um dia esse meu cliente veio a descobrir que ele era o padeiro responsável por um pão que mais nenhuma padaria tinha e ele era o criador desse pão. Então, meus amigos, estamos aqui a ver que uma pessoa anónima, que aparentemente não tinha influência nenhuma na vida desse meu cliente, era uma pessoa responsável por bem-estar na vida do meu cliente. Aquele pão que ele chegava todos os dias e que comia ao jantar e que tanto gostava, era feito por uma pessoa que estava anónima, num ônibus, ou neste caso num autocarro, estava sentada, triste, deprimida, e o facto de ele ter, de alguma forma, ajudado aquela pessoa a ter maior motivação, maior bem-estar naquele momento do dia, quem sabe se não foi isso que tornou o pão melhor. E ele próprio dizia: Luís, eu não sei o que é que aconteceu, mas parece que depois daquilo, depois de nós termos começado a conversar, o pão ficou melhor ainda. Então, meus amigos, nós temos que adotar uma visão onde nós respeitemos toda a gente à nossa volta, tudo o que nos envolve. Nós nunca sabemos aquela pessoa específica que nós ou respondemos mal, ou que não damos passagem, ou que não somos educados, ou que não somos cordiais, não sabemos de que forma é que ela tem influência no nosso bem-estar, na nossa vida. Ela pode ser uma pessoa completamente incógnita, que aparentemente não nos diz nada, mas na prática ela pode ter uma influência na nossa vida. Então, faça este exercício. Imagine algo que você deseja atrair na sua vida e tente imaginar até o processo da criação de uma ideia, de um pensamento que originou aquele objeto, ou aquele bem, ou aquele património, aquela realidade, não é? E vai imaginando todas as pessoas que fizeram parte desse processo. E começa a perceber que todos os dias nós devemos estar sempre em equilíbrio com toda a gente. Às vezes um obrigado, às vezes um sorriso, às vezes um cumprimento pode fazer com que todo o nosso ambiente à volta mude. E ao mesmo tempo nós também estamos a potencializar o nosso poder de emitir frequências ou vibrações que sejam compatíveis com aquilo que nós queremos receber. E agora a minha pergunta é: alguma vez você tinha pensado na vida desta forma, onde todas as pessoas de uma maneira ou de outra estão relacionadas e afetam o seu bem-estar? Partilhe os seus comentários. Eu acredito que é muito importante eu saber precisamente o que é que cada um dos meus subscritores pensa. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube. E não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que disponibilizou a ver este episódio. Um forte abraço e até para a semana.